Bom dia, minha turma do segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nessa manhã de terça-feira, dia 24 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e nós vamos dar início agora à nossa aula de língua portuguesa. O nosso gênero textual é relato pessoal. A gente já vem explorando esse gênero textual há 2 semanas e vamos dar continuidade. E sabe qual vai ser a habilidade explorada hoje? Reconhecer o sentido de palavras ou expressões. Então, basta a gente fazer a leitura do texto para poder ir buscar essa informação. Nós vamos ver algumas palavras, algumas expressões que vocês costumam utilizar no dia a dia. E com certeza vocês já sabem o significado. Então, vamos nessa? Começando com a nossa descoberta literária. Qual será a história que eu vou trazer para vocês hoje? Ficou curioso? Vamos então começar. É um relato pessoal que tem por título Passeio no Safari. E aí? O que será que vai acontecer nesse passeio? Vamos descobrir agora? Eram 17 horas e 30 minutos. Faltavam 30 minutos para entrar no camp e já estávamos na reta para lá, depois de um dia de muita aventura. Em 15 minutos eu chegaria. Chegaria! Se não fossem 2 elefantes na estrada. O elefante da frente começou a se aproximar mais do carro e mais rápido. Mas não parecia que ia passar direto pelo carro. Parecia que vinha em direção ao carro. Dei ré e esperei. Fiz isso dezenas de vezes. O susto não passava. O elefante não parava. O relógio também não parava. Às vezes, o elefante chegava a quase 5 metros do carro. E eu saía disparada em ré novamente. Mas eu tinha que ir para frente de alguma maneira. Era o único acesso ao camp. Não havia outra rota. Após 20 minutos e muitos carros aglomerados fugindo dos elefantes, os grandões resolveram comer na savana e sair da estrada. Ufa! Gente, vocês viram aí que emoção que teve esse texto? Então, a autora, ela faz um relato sobre um passeio no safari. E vocês sabem que quando se está passeando no safari, não pode sair dentro do carro. Por quê? Porque lá tem muitos animais silvestres que podem atacar a qualquer momento. Tanto é que, numa outra parte do relato, eu vi que um dos guias pediu para que as pessoas não saíssem do carro em nenhum momento. E aí, o que aconteceu? Eles tinham que chegar às 18 horas no camp, que era o local para poder dormir. Tinham que chegar antes de escurecer. Faltava apenas 30 minutos para escurecer e aí, de repente, aparecem 2 elefantes. E vindo em direção ao carro. Eles esperavam que os elefantes iriam fazer uma curva, mas não. Vinha sempre em direção e aí o que aconteceu? Para não chocar, eles davam a ré no carro, andavam para trás e os elefantes continuavam caminhando cada vez mais rápido. E aí o que acontece? Ao invés das pessoas que estavam dentro dos carros irem em direção ao camp, estavam indo ao contrário, indo para trás, ou seja, se distanciando cada vez mais. Mas graças a Deus teve um momento que os elefantes resolveram sair da estrada e ir para a savana comer. E aí, o que vocês acham depois de vocês pesquisarem essa história e procurar a continuidade e ver o que aconteceu? Vocês vão adorar os relatos porque são muito emocionantes. Vamos ler outro relato pessoal agora? Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Tempo de infância. Olha aí, alguém vai falar sobre o tempo de infância de quando era criança. Vejam só, quando se é criança,
o mundo é apenas um grande parque de diversões. E são essas as primeiras lembranças que trago em mim. Lembro que, ainda bem pequeno, gostava de sair correndo atrás dos meus irmãos e primos maiores. Era uma corrida sem finalidade. Corria-se por correr, ou apenas para repetir os gestos dos calangos que dividiam com a gente o espaço da aldeia. Olha a quantidade de calangos. Meus irmãos e eu andávamos sem paradeiro e sem destino. Íamos a todos os cantos que nos eram permitidos pelos adultos. O igarapé era o nosso principal objetivo. Mas também tínhamos as árvores, enormes mangueiras que cresciam por toda a aldeia. Os maiores subiam com destreza e depois me ajudavam a subir também. Passávamos horas ali, brincando de navegar nos galhos da velha árvore, comendo mangas com farinha de mandioca. E aí? Vocês perceberam alguma familiaridade com esse texto? Vocês já descobriram quem foi que relatou esse texto? Quem relatou é quem contou a história. E aí? Vocês já sabem quem foi que contou essa história? Onde será que ele vive? Vocês lembram? Tenho certeza que vocês perceberam em algumas pistas, principalmente em algumas palavras e expressões que foram mencionadas no texto. Então, por que eu escolhi esse texto hoje para vocês? Para que vocês pudessem analisar comigo algumas palavras e expressões, tá certo? Vamos lá então. Começando por essa primeira pergunta. O relato pessoal apresentado conta a história de quem? E aí? Vocês sabem sobre quem esse relato pessoal falava? Ah, tem gente me falando daqui. Professor Ricardo, esse relato conta a história de uma criança. E outros me disseram que conta a história de um menino. Olha, é uma criança, é um menino, estão certos, é um menino. E ele é um índio. Olha aqui ele, ó. Então, o nosso relato pessoal hoje apresentado conta a história de quem? De um índio. Mas como foi contada a história dos tempos de criança, este índio não é mais criança, ele já é um adulto. Ou também um adolescente ou um idoso. A gente não sabe quando que ele contou a história, né? Ele não colocou a data para a gente poder saber quando foi que aconteceu os fatos. Então, mas aí vocês já sabem que o nosso personagem de hoje, o relato pessoal fala sobre um índio. Outra pergunta para vocês. Os fatos apresentados são de qual fase da vida? Olha aí, eu já acabei até falando para vocês. E aí? O relato apresentado conta uma história de qual fase da vida desse índio? Da infância, da adolescência, da fase adulta ou da velhice? Claro que aqui, ó, pelo nosso personagem, vocês já perceberam que ele fala que a história aconteceu nos tempos em que ele era criança. Tanto é que ele começa, tempo de infância, que é quando é criança. O protagonista deste relato ainda é criança? Se ele fala que era dos tempos em que ele era criança, ficou no passado. Então ele não é mais criança. Olha aí. Já descobrimos muita coisa sobre o nosso personagem de hoje. Agora, vamos adentrar a nossa habilidade de hoje. Reconhecer o sentido de
palavras e expressões. Quando se é criança, o mundo é apenas um grande parque de diversões. Essa frase aqui é a frase inicial do nosso texto, do nosso relato pessoal. E aí nós temos uma frase para a gente destacar. O mundo é apenas um grande parque de diversões. Essa frase destacada, temos uma pergunta para ela. Qual o sentido da expressão destacada? Lembrando que a expressão é: o mundo é apenas um grande parque de diversões. O que significa isso? Que as crianças costumam brincar em todos os lugares, independente de onde vivem. Então, quando você é criança, o mundo é um grande parque de diversões. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente brinca em qualquer lugar. A gente está caminhando no meio da rua, de repente vê uma pedra, chuta dizendo que é uma bola. Vê um graveto, pega e começa a dizer que é uma flecha. Outros pegam e dizem logo: eu vou voar porque eu sou um bruxo ou uma bruxa, e monta. Ou diz que é um cavalo e sai correndo em disparada. Então, isso significa o quê? Que quando você é criança, o mundo parece um grande parque de diversões, porque em qualquer lugar quer estar brincando. Imagine os índios que têm uma grande floresta para explorar. Mas com todos os cuidados. Era uma corrida sem finalidade. Tinha essa frase no texto. E prestem atenção. Vou destacar novamente uma expressão: sem finalidade. Finalidade, a gente já explorou muito essa palavra em aulas anteriores. Qual a finalidade do texto? E aí, vamos ver aqui na pergunta. O significado da expressão destacada é sem finalidade. Sem finalidade significa o quê, minha gente? Finalidade é significado. Sem criatividade, sem coragem ou sem intenção. E aí? O significado da expressão destacada é: nós temos aqui sem finalidade. O que isso significa? É uma pessoa sem criatividade? Sem criatividade é aquela pessoa que não tem ideia nenhuma. Sem coragem? Sem coragem é uma pessoa preguiçosa, coisa que vocês não são. Então, sem finalidade significa o quê? Sem intenção. Era uma corrida sem intenção, não tinha objetivo nenhum. Corriam apenas por correr. Vocês lembram que ele falava isso? A gente corria apenas por correr, sem finalidade, sem intenção. Não tinha nenhum objetivo. Corria-se por correr, ou apenas para repetir os gestos dos calangos que dividiam com a gente o espaço da aldeia. Calangos, olha aqui, já destaquei a palavra, calangos. Meus queridos e minhas queridas, me digam uma coisa. Vocês sabem o que são calangos? Quem não sabe o que são calangos, eu até coloquei as imagens deles lá se rastejando. Olha aí, já dei um spoilerzinho para vocês. E aí? O que são calangos? Vamos lá para nossas alternativas. Jacarés, cobras, lagartos. E aí? Quem sabe me dizer o que são calangos? Lembrando, olha só a frase. Corria-se por correr ou apenas para repetir os gestos dos calangos que dividiam com a gente o grande espaço da aldeia. E aí? O que são calangos? Vou mostrar para vocês o que são calangos. Olha aqui, calangos são lagartos. Olha, quem não sabia o que era calango, agora descobriu. São lagartos pequenos, bem menores do que jacarés e menores também do que muitas espécies de cobras. Próxima pergunta para vocês.
Corria-se por correr, ou apenas para repetir os gestos dos calangos que dividiam com a gente o grande espaço da aldeia. Repetir os gestos, deixei destacada essa expressão, repetir os gestos. O que significa, minha gente? Vocês já ouviram falar, ei, tu tá repetindo meus gestos. Ei, para de repetir meus gestos. E aí? O que significa repetir gestos? Pergunta para vocês então. Qual o sentido da expressão em destaque? Repetir os gestos. E aí, quem sabe? Vou deixar vocês pensarem. Tá difícil? Olha ali, ó. Ou apenas para repetir os gestos dos calangos. Repetir os gestos. Tá difícil? Então vamos colocar as alternativas. Repetir os gestos significa imitar, invejar, ironizar. E aí, qual é a resposta certa agora? Minha gente, vamos lá então. Primeira coisa, vocês acham que os índios, quando estavam lá correndo, eles invejavam os calangos? Eles tinham inveja? Eles tinham inveja de ver os calangos se rastejando? E aí eles imitavam, eles repetiam os gestos dos calangos só por inveja? Eu acho que não, né? Eu acho que ninguém tem vontade de invejar um calango. Ironizar os calangos. Ironizar é desdenho, fingir que não gosta, fingir que não está nem ali também. E aí? Eles não fingiam nada. Ah, então agora você já sabe qual é a resposta. Repetir os gestos significa o quê? Imitar. Então, olha, vejam bem, ó. Corria-se por correr ou apenas para imitar os gestos dos calangos. Eles ficavam ali imitando os calangos, como os calangos se comportavam. Viram aí? Vamos lá então. Continuamos com a mesma frase e agora, olha ali a palavra que a gente destacou para vocês. Aldeia. Para repetir os gestos dos calangos que dividiam com a gente o espaço da aldeia. E aí, o que é aldeia? Alguém já ouviu falar na palavra aldeia? Vou colocar a pergunta para vocês, então. O que é uma aldeia? E olha aí, estão vendo? A gente agora vai descobrir qual é o significado da palavra aldeia. O que é uma aldeia? Alternativas. Uma cidade com poucos prédios. Bairro de uma cidade. Local habitado por indígenas. E aí? Minha gente, prestem atenção. Índio mora onde? Numa aldeia. Nós estamos falando sobre um índio, de quando ele era criança. Ele falou que vivia na mata, que adorava ir para o igarapé, que corriam sem finalidade. Também falava que imitavam os calangos. Subiu nas mangueiras. Então, não é uma cidade com pequenos prédios. Índio geralmente não vive na cidade. Em um bairro de uma cidade, também não. Então, o que é uma aldeia? É um local habitado por indígenas, não é? Aldeias geralmente ficam na mata, que é um local habitado por indígenas. Inclusive, nessas férias que a gente teve, eu passei
numa reserva indígena onde tinham muitos indígenas. Então, lá no estado do Maranhão. Vamos lá então, aqui, ó. Agora nós temos outra parte do texto. Meus irmãos e eu andávamos sem paradeiro e sem destino. Sem paradeiro foi a expressão que eu destaquei para vocês. Pergunta: qual o sentido da expressão destacada? Olha lá, a nossa expressão destacada é sem paradeiro. O que é isso, minha gente, agora? Meus irmãos e eu andávamos sem paradeiro e sem destino. Sem paradeiro. Significa sabendo onde ir, sem ter lugar certo para ir, seguindo para um lugar melhor. Eles corriam sem finalidade, que era sem objetivo, sem intenção nenhuma. E também andavam sem paradeiro e sem destino. Se não tinha paradeiro, não tinha destino, então não é sabendo para onde ir. Eles caminhavam, eles não sabiam para onde que eles iam. Se fala sabendo onde ir, não. Sem ter lugar certo para ir, opa, agora aí sim, minha gente, olha só. Sem paradeiro significa sem ter lugar certo para ir. Ela estava ali correndo, caminhando, onde chegasse, estava perfeito, estava bom demais. Então, a última alternativa, seguindo para um lugar melhor, também não é. Resposta certa, sem paradeiro, significa o quê? Sem ter lugar certo para ir. Íamos a todos os cantos que nos eram permitidos pelos adultos. Olha a expressão destacada, todos os cantos. A expressão destacada indica. O que essa expressão destacada indica? Ir a nenhum lugar, ir a poucos lugares e a todos os lugares. Íamos a todos os cantos. Então, para onde que eles iam? Iam a lugar nenhum? Eles ficavam parados ali o tempo todo? Não. Iam a poucos lugares? Também não, que esses índios aqui, olha, eles eram danados. Eles gostavam de correr, de andar, então... Íamos a todos os cantos significa o quê? Ir a todos os lugares. Não é? E vocês costumam ir também para todos os cantos? Então, vocês costumam ir para todos os lugares. Outra expressão destacada nessa frase é permitidos pelos adultos. Íamos a todos os cantos que nos eram permitidos pelos adultos. A expressão destacada indica que as crianças saíam apenas com autorização dos adultos, as crianças saíam sem permissão, as crianças não respeitavam os adultos. Olha só, permitido pelos adultos. Se eles iam apenas aos lugares que eram permitidos pelos adultos, então as crianças não respeitavam os adultos, pelo contrário, elas respeitavam, porque elas só iam quando eles autorizavam. As crianças saíam sem permissão, se elas respeitavam os adultos, elas não saíam sem permissão. Então, íamos a todos os cantos que nos eram permitidos pelos adultos, ou seja, qual é a resposta certa? As crianças saíam apenas com autorização dos adultos, eles eram obedientes. E tem que ser desse jeito mesmo. Vamos lá. O igarapé era o nosso principal objetivo, mas também tínhamos as árvores, enormes mangueiras que cresciam por toda a aldeia. Qual o significado da palavra em destaque? Igarapé. Igarapé significa o quê? Açude no meio da cidade, riacho que nasce na mata, lagoa em bairro pequeno. Gente, vamos lá, raciocinem rápido. Onde é que o índio vive? Na mata, na floresta. Então, o que é igarapé? É açude no meio da cidade? Não, eles não vivem na cidade. É lagoa em bairro pequeno? Também não, porque o meu bairro é pequeno e lá não tem lagoa. E aí, qual é a resposta? Riacho que nasce na mata.
Quando você ouvir falar igarapé, você já sabe, riacho que nasce na mata. E agora, nessa mesma frase, nós temos enormes mangueiras. O que são enormes mangueiras? Vocês sabem que mangueira não é somente aquela que a gente agoa o quintal, lava o carro. Que frutos dão as mangueiras? Então, você já sabe que mangueira é uma árvore também. Que fruto dão as mangueiras? Maracujás, mamões ou mangas? A grande árvore que dá as mangueiras, a grande árvore mangueira, são as árvores que dão mangas. E outro detalhe importante, maracujá dá em ramas, mamões dá em uma grande árvore só que muito fininha, que nem sombra dá, e também não dá de ficar se balançando lá como os índios faziam. Então, enormes mangueiras são as árvores que dão mangas. Os maiores subiam com destreza e depois me ajudavam a subir também. Qual o significado da palavra em foco? Destreza. E aí? Destreza é facilidade, dificuldade ou crueldade? Os maiores subiam com destreza. Era crueldade? Subiam com crueldade, maltratando? Não. Subiam com destreza. Destreza, dificuldade? E depois me ajudavam. E aí, olha aí, contrário, né? Dificuldade é aquela que é difícil subir. Destreza é facilidade. Os maiores subiam com facilidade as árvores. Ajudavam. O termo destacado dá a ideia de quê? Dificultavam, auxiliavam, confundiam. Os maiores, e depois me ajudavam. Eles dificultavam? Não. Confundiam? Ei, só por aqui. Não, por aqui. Também não. Ajudavam significa o quê? Auxiliavam. Meus queridos, gostaram da nossa aula de hoje? Tenho certeza que vocês adoraram aprender mais significados e expressões. Assim, a gente encerra a nossa primeira aula, mas não sai daí não. Daqui a pouco a gente volta para a nossa segunda aula. Tchau!